Olá, sejam bem-vindos para mais uma Vacina de Pensamento. Nós hoje temos connosco o Odete Patrício, economista. Nos primeiros anos da sua vida profissional trabalhou na área financeira e foi a seguir, durante cerca de 25 anos, diretora-geral da Fundação de Serralves. Atualmente é vereadora sem pelouro da Câmara Municipal do Porto. Olá, Odete, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado este convite. Muito obrigada eu, Dinis, é um gosto estar consigo e poder falar sobre um tema que me é tão aliciante, que são os livros e as leituras, Bem, e outros que surjam, e outros que outros que surjam. surjam, precisamente. Então vamos começar pela pergunta habitual. Como é que, como é que pensou, quando eu a convidei para fazer esta conversa, o que é que lhe ocorreu? O que é para si esta ideia de vacina do pensamento? Eu achei o título extremamente curioso e tive a preocupação de ir ouvir alguns dos outros oradores, digamos assim, entrevistados, Claro que sim. precisamente para perceber para, digamos, perceber o alcance do que é que o Diniz entendia como vacina do pensamento. E a conclusão que tirei, e também porque estive a ouvir o seu programa introdutório, em que explica o conceito das vacinas do pensamento, percebi que o objetivo seria nós podermos falar um pouco sobre a nossa experiência pessoal em termos daquilo que foi a nossa cultura literária, digamos assim, aquilo que lemos e fomos aprendendo ao longo da vida. Eu entendo que as vacinas de pensamento, eu pelo menos não consigo vê-las só como o resultado daquilo que li, Claro. mas também e muito daquilo que eu vivi e da integração, ou se quiser, da leitura que eu fiz das minhas leituras. Portanto, para mim, as vacinas do pensamento que o Diniz, digamos, tão criativamente adjetivou, são de facto, digamos, cada um de nós procurar dentro de si próprio encontrar as respostas para aquilo que são as nossas interrogações e o que é que isso depois na prática nos prepara para vivermos bem. Portanto, para mim a vacina do pensamento é isso, é de tudo o que eu li e de tudo o que eu vivi, como é que eu consigo, que eu acho que é o objetivo de todos nós. Aliás, há dias eu li uma frase, já não me recordo de que autor, que dizia que, era um autor clássico, agora não me recordo o nome, que dizia que a busca de cada um de nós é a felicidade, não é? Nós todos, no fundo, procuramos a felicidade. E, portanto, nessa busca pela felicidade, eu penso que a literatura é fundamental. É fundamental porque não é que as nossas leituras nos resolvam os problemas, Às vezes até criam mas mais, às vezes até não é? sim, mas sabe que eu comparo a literatura também um pouco à questão das artes plásticas, e de outras formas de arte. Penso que são, quando nós somos confrontados com uma obra de arte, como uma pintura, uma escultura, ou quando somos ou ouvimos inclusivamente uma música, ou lemos um livro, novas pistas se abrem, novas interrogações, e muitas vezes, eu não acredito que se encontrem respostas, mas encontram-se questionamentos, interrogações, obrigam-nos a pensar, obrigam-nos a São pensar. instigadores, são Sa- instigadores. eu diria que são catalisadores, eu diria que são catalisadores. Aliás, quando eu estava a pensar precisamente na designação das vacinas do pensamento, eu estava a pensar, para mim, quais foram as minhas vacinas do pensamento? Quais foram as minhas? E de facto, dizendo algo que pode ajudar até a perceber melhor o que eu quero dizer, eu sou filha única. O ser filho único tem bastantes desvantagens. Uma das desvantagens é que nós, quando somos pequenos, não temos com quem brincar. Estava a pensar nisso. Pronto, e quando se tem a escola e tal, era ótimo. Mas depois havia aqueles 3 meses terríficos de férias, Claro. em que eu não tinha meninos nem meninas para brincar. E, portanto, eu desde muito nova, mesmo muito, muito jovem, posso dizer, desde os meus, mesmo 10 anos, 11 anos,
E eu tive que encontrar os meus amigos em quê? Em duas áreas, foi na literatura e foi na música. E eu ainda hoje, são as minhas grandes paixões, continuam a ser a música e a literatura. São paixões que ficam, aliás, eu muitas vezes brinco dizendo, por exemplo, dos autores que eu mais aprecio, eu digo que são os meus amigos mais íntimos, são os meus amigos do coração, e também tenho alguns compositores que também são os meus amigos mais íntimos, portanto, eu, para além dos amigos físicos, e para além da família, enfim, e do meio social onde estou inserida, eu tenho um universo muito rico de amigos. Mas são amigos íntimos porque a perceberam bem? No fundo, porque fizeram a perceber coisas que você não tinha percebido, é nesse sentido que eu quero perceber porque é que são amigos íntimos. Olha, são amigos íntimos, essa pergunta eu não estava preparada para ela, mas eu vou tentar responder. São amigos íntimos, no caso da literatura, porque muitas vezes me entenderam melhor do que eu própria, ou seja, e tendo esse princípio de explicação que eu era filha única, portanto eu tinha que encontrar pessoas com quem falar, entre aspas, não é? E portanto era a literatura, e eram os livros, e portanto, porque é que eles foram amigos íntimos? Eu diria, se calhar, por duas ou três razões. Primeiro, porque muitas vezes me ajudaram a ter uma percepção mais correta daquilo que eu estava a sentir em determinado momento. E se eu estava angustiada com um problema, se tinha algo na minha vida que me estava a pôr ansiosa, eu encontrei muitas vezes na literatura, como digo, não propriamente as respostas, mas caminhos de interpretação para as coisas. E a música é íntima porque quando eu estou verdadeiramente em baixo, ou seja, quando eu me fecho na minha concha, a única entidade que consegue entrar nessa concha é a música. E portanto, a música por isso, porque de facto digamos, utilizando uma linguagem um bocadinho, se calhar kitsch ou pirosa, não é? A música enche-me a alma, quer dizer, eu percebo bem, eu percebo, há um saxofonista que eu gosto muito de ouvir quando estou mesmo muito deprimido, que é o Ian Garbarek. Eu conheço bem. Agora de repente fiz esta associação, quando eu estou mesmo muito... Mas há outros que podem fazer aí parte da coleção. Olha, o Keith Jarrett também, já que estamos a falar da ECM, o Keith Jarrett também. Sim, bem, para não falar do grande gênio musical para mim de todos os tempos, que de facto, quando eu estou mesmo muito, muito, muito em baixo é o que eu ouço, que é o meu amigo Bach. Eu adoro música barroca e de facto o Bach é assim algo muito especial e para mim é um gênio na área da música. Por muitos génios que haja na música, eu acho que ele é realmente especial e toca-me particularmente. No caso da literatura, e explicando um bocadinho melhor porque é que eu digo que são os meus amigos íntimos, porque eu estava há pouco a explicar, eu comecei desde muito nova a ler e felizmente cresci numa casa onde havia bastantes livros e portanto, embora a minha avó era uma mulher muito rígida e muito estrita, e havia livros que ela não queria que eu lesse, mas eu lá conseguia furar as regras. Ia muitas vezes buscar livros que... Proibido é sempre melhor, não é? Exatamente. E até livros... eu lembro-me que li um que estava na coleção dos proibidos e que eu achei delicioso, que foi A Relíquia. Que é um belo livro, mas que é um livro, para uma menina de 14 ou 15 anos, não era provavelmente uma leitura considerada adequada. É maravilhoso, eu adoro mas é um livro maravilhoso, de facto. Mas eu comecei por leituras, digamos, um bocadinho pesadas para a idade. Eu lembro-me que eu li Kafka muito jovem, muito jovem, precisamente nessa altura, digamos, quando eu começo a entrar na adolescência, comecei a ler livros pesados porque eram perspectivas bastante negativas
sobre os seres humanos, e adorei. E mantive-me, digamos, nessa área do chamado da literatura do absurdo, mantive-me aí durante uns anos. Depois varri o Camus praticamente todo, se é que não li todo, não sei, mas sei que li muito Camus, li muito Kafka, e a seguir entrei no hardcore da negatividade, que é para mim também um gênio que está ao nível do Barre, mas na literatura, que é o meu amigo Dostoiévski. O Dostoiévski ainda hoje é realmente um dos autores que eu tenho que revisitar, porque já não leio há muito tempo, mas marcou-me muitíssimo, porque eu li, como digo, na minha adolescência, li coisas como Os Irmãos Karamazov e O Crime e Castigo, ou seja, problemáticas pesadas. A partir daí, e portanto posso dizer que esses 3 autores foram de facto muito marcantes digamos, até nos meus gostos literários, e também porque, precisamente por aquilo que eu dizia há pouco, aqueles grandes dramas que todos nós, seres humanos, vamos tendo em determinadas fases da vida, estão todos espelhados, não é? Mas deixa-me fazer uma pergunta, mas também acha que a vacinaram, de alguma maneira? Completamente, fascinaram-me completamente. Não, não é fascinaram, vacinaram. Porque acha que também foram vacinas? Não sei se foram Maneira. não, poderão ser vacinas na medida em que me prepararam de que esta jornada pela vida fora não ia ser uma coisa fácil. Ou seja, em vez de eu ler a Condessa de Ségur e outras coisas do género, cor-de-rosa, Claro. não, eu li digamos, os livros que me mostravam o lado difícil, o lado angustiante da vida, e portanto, foram vacinas no sentido de que me prepararam para o pior, digamos assim. Aliás, há uma frase que os economistas usam, eu penso que, não tenho a certeza se é do Keynes, não tenho a certeza de quem é, mas há uma frase que se usa muito na economia, e a minha formação é de economia, que se diz que é estar preparado para o pior, mas esperar pelo melhor, ou seja, termos uma atitude de esperança, que vai correr bem, mas contarmos com o pior. E eu penso que nesse sentido eles foram vacinas, ou seja, prepararam-me e disseram-me: alta aí, tu tem calma, porque esta aventura que tu estás agora a começar ainda há poucos anos não vai ser uma coisa fácil. Bom, daí saltei para os grandes clássicos, li alguns livros, eu tinha uma paixão fatal também pelas tragédias gregas e pela antiguidade clássica, não pelos romanos, porque eu achava que os romanos eram demasiado preocupados com o pragmatismo e com a organização e com não, mas eu gostava era dos gregos que tinham aquela filosofia, e o que eu acho absolutamente extraordinário e fascinante ainda hoje é que as temáticas da antiguidade clássica, livros que foram escritos há 2000 anos ou mais, em alguns casos, está lá tudo sobre o ser humano. Ou seja, eu não sou antropóloga, nem socióloga, nem psicóloga, nem nada disso, embora tivesse gostado de ser, mas não sou. O que eu acho fascinante é ver que, a nível emocional, a nível das emoções, a nível dos sentimentos, nós somos iguaizinhos, nós podíamos estar a conversar aqui com 3000 anos de diferença. O Dinis ser Sófocles, ou Eurípides, ou exatamente, ou um Platão, e eu ser uma nativa do século XXI. Bom, portanto, também tive essa fase da antiguidade clássica, e mais uma vez reforço que foram vacinas do pensamento precisamente por isso, quer dizer, eu ainda hoje muitas vezes vou revisitar uma dessas tragédias, porque está lá tudo, está lá
está o amor, está o ciúme, está o poder, está a traição, tudo está lá tudo. Está a vingança. Exatamente, é absolutamente extraordinário quando nós fazemos esses recuos temporais, como é que o ser humano, na sua essência, eu acho que nós evoluímos muito em termos de conhecimento, em termos de compreensão das coisas, obviamente, hoje temos um arsenal de conhecimento que nos permite perceber o que é uma estrela e que o Sol está quieto e que a Terra é que gira. Mas em termos de natureza humana. Mas em termos de natureza humana, nós não mudamos, nós somos iguaizinhos ao que éramos, desde o Homo sapiens, eu acho que nós... Ou seja, se nós pudéssemos adotar uma criança que tivesse ficado congelada em termos funcionais há 50 mil anos atrás, seria igual a nós. Exatamente, é isso que eu acho. E por isso é que eu, embora tenha, como eu costumo dizer, uma formação tecnocrata, não é tecnocrática. Foi começando por todo este interesse pela literatura, pelo teatro, pelas artes. Tive sempre essa paixão pelas artes. Como digo, uma pergunta, nunca passou pelo teatro, nunca fez teatro? Não, olha, eu devo confessar, enfim, vou confessar, embora não precise, mas o teatro se calhar é de todas as formas, de todas as formas artísticas, todas as expressões artísticas, talvez aquela forma que menos me tenha tocado. Por causa das tragédias, lembrei-me disso. Sim, mas sabe que eu prefiro lê-las. Okay. Eu prefiro ler, eu prefiro, perante um texto bom, eu prefiro lê-lo, porque posso relê-lo e porque posso marcá-lo. Tem mais tempo para pensar, para refletir. A palavra dita tem, para mim... É tudo muito rápido. É muito rápido e depois de repente eu estou a pensar naquela frase e já está outra a seguir e portanto... Acontece, por exemplo, com Shakespeare. O Shakespeare é tão rico, tem tantas conotações que eu muitas vezes chego a casa e vou reler a peça. Acontecia isso. Porque eu era tão intenso, tão denso, que eu ficava a pensar em algumas frases e depois chegava a casa e ia reler a peça para... Eu fiz teatro, foi por aí que eu tive essa ligação. Mas as minhas grandes paixões no campo das artes, já falei das duas grandes, embora no caso da literatura ainda se houver oportunidade, ainda gostava de fazer mais uma outra referência. Temos tempo, pronto. Mas agora também para digamos, seguir o fio de raciocínio que estava a ter, de todas as expressões artísticas, de facto, a literatura, a música, as artes plásticas foram também sempre uma grande paixão. Mesmo, digamos, o facto de eu ter ido para Serralves foi uma feliz coincidência, porque uma das coisas que eu também gosto de fazer é viajar, eu gosto de conhecer o mundo, gosto de conhecer o que é que se passa noutras civilizações. Podem ser grandes vacinas, que também podem... Exato, são enormes vacinas, eu acho que até são das vacinas mais eficazes, sabe? Porque quando se viaja e se entra em civilizações, em modos de vivência... Se confronta, não é? Com coisas completamente diferentes, eu acho que é a melhor escola que pode haver para a vida. Acho que é mesmo, falando das vacinas, eu acho que é mesmo a melhor vacina e acho que quase que devia ser obrigatório os estudantes, e aliás, e há países onde isso acontece com alguma frequência, no caso dos Estados Unidos, enfim, das pessoas que têm postos para isso, não é? Ou aí na Inglaterra, é muito comum os estudantes no fim do secundário fazerem um ano de sabático pelo mundo fora, fazendo experiência em comunidades, e eu sou muito, muito defensora desse ponto de vista, porque... Abre imenso. Abre imenso, ou seja, dizendo um chavão, que eu até nem gosto muito, mas que eu acho que é uma forma de explicar o que eu quero dizer... Quando eu acho que nós todos temos a obrigação de ter uma visão humanista
digamos, do mundo onde vivemos. Ou seja, nós não somos o centro do mundo, nós não somos os donos de todo o conhecimento. E eu acho que esses banhos de civilizações diferentes, e quando a pessoa vai e visita países, comunidades, aldeias, que vivem de uma forma completamente diferente da nossa, que têm hábitos completamente diferentes, isso obriga-nos a perceber que temos que respeitar o outro. Temos que respeitar o outro, o diferente, merece o nosso respeito, por muito bárbaro que algumas das coisas nos possam parecer, e são, e algumas coisas são, alguns dos ritos e alguns dos cultos e de algumas digamos, formas... E vice-versa, também para eles muitas das nossas coisas são absolutamente estranhas e bárbaras, de natureza. Mas a nossa relação com a natureza, por exemplo, a nossa relação com o corpo. Exatamente, e aliás está aí a chegar precisamente a um campo que eu acho que... Eu sou antropólogo, não se esqueça desse. Eu ainda li umas coisitas de antropologia, mas foi coisa pouca. Mas essencialmente o que eu acho importante é que para nós sermos capazes de não termos posições radicais, extremistas, seja em que campo for, não estou a falar, por acaso estou a pensar na política, mas independentemente da política, eu penso que para nós seres humanos sermos tolerantes com a diferença, não termos posições extremistas, criarmos sociedades onde cada um se possa sentir bem, vivendo da maneira que melhor entender. Precisamos do outro, que é muito importante. Precisamos do outro e devemos aceitar o outro, mesmo sendo muito diferente de nós. E, portanto, eu acho que... Claro que também é aquele chavão, não é? A nossa liberdade acaba onde começa a do outro, mas com o respeito por isso, ou seja, a minha liberdade, o limite que tem é a liberdade de todos os outros onde eu estou inserida. Nós temos que ser capazes de aceitar a diferença, e porque eu li um livro muito bom, por falar em livros novamente, que me marcou, foi uma leitura mais recente. Eu li o mais recente, mas mesmo assim já o li há 20 anos, chamada A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, eu digo sempre mal. É um historiador que tem um livro para cada século. E eu li a Era dos Extremos, que era basicamente sobre o século XX. Aliás, ele até o escreve ainda antes do fim do século XX, mas é um livro, e aliás eu lembrei-me do livro precisamente pelo título. Nós realmente vivemos num mundo onde há muita tensão em termos até ideológicos, há muita tensão. E agora a coisa piorou, e uma das coisas que me fez, desculpar interrompê-la, mas uma das coisas que me fez fazer estas vacinas foi precisamente também este extremismo a que estamos a chegar nos dias de hoje, que está-me a assustar um pouco, não é? E, portanto, de alguma maneira temos que nos vacinar e temos que estar preparados para este extremismo. Mas eu concordo absolutamente consigo, e precisamente por eu me aperceber, todos nós nos apercebermos, basta ver as notícias e olharmos para a realidade, e eu acho que nós estamos a entrar novamente num ciclo, embora eu acredite, eu não sou historiadora, mas eu acredito que os ciclos não se repetem exatamente, quer dizer, muitas pessoas que dizem, estamos a repetir o que se passou nos anos 30 com tudo o que veio depois disso. Se calhar não será exatamente a mesma coisa, porque eu acho que a história não se repete exatamente da mesma forma, mas estamos a viver numa fase em que os extremismos estão novamente, enfim, a ter alguma voz, embora, também lhe digo, Dinis, eu acho que nós, seres humanos, temos sempre a tendência para olhar, aliás, os psis explicam isso, não é? A nossa memória é seletiva, nós temos tendência a esquecer o que é mau, dizer assim, pronto, ok, aquilo correu mal, não foi muito bom, e a valorizar o que é bom, e é isso que no fundo nos dá a saúde mental, porque senão estávamos todos deprimidos e estávamos todos a tirar-nos abaixo da ponte. Portanto, é um mecanismo psicológico de defesa que eu acho que até é positivo. Dito isto,
é óbvio que temos que estar atentos portanto, o estar atento é ser capaz de perceber o outro, de perceber as diferenças e de tentar encontrar à nossa medida, porque nós não podemos mudar o mundo sozinhos, não é? Eu quando tinha 18 anos achava isso, não é? E acreditei que bastava eu implicar-me nas coisas e o mundo ia mudar, mas o mundo não muda pela vontade de um, enfim, são os movimentos coletivos que no fundo fazem com que as coisas se alterem, mas nós temos obrigação à nossa escala. Eu gosto muito daquela frase que os ecologistas dizem, que é pensar global e atuar local, e eu acho que se nós fizermos isso já é muito bom, ou seja, se cada um de nós, pela forma como vive, pelo seu exemplo, pela forma como atua, puder ser um bom exemplo, se puder ser um bom modelo para as pessoas que nos rodeiam, principalmente para os mais jovens, para aqueles que estão em formação, porque os mais velhos já são casos em geral perdidos, já têm pouca capacidade de mudança. Eu acho que a partir de certa altura as pessoas ficam muito mais anquilosadas naquilo que são e é muito difícil mudá-las, mas os jovens não, os jovens, crianças e adolescentes e jovens adultos, são capazes de, sendo confrontados com as realidades, são capazes de, digamos, isso constitui a formação deles próprios e, portanto, eu acho que aí os professores têm um papel absolutamente crucial. Para além disso, e voltando até à questão das viagens, eu acho que viajar é uma das grandes vacinas do pensamento, porque não é viajar para resorts e estar uma semana ou duas de papo para o ar. Não, é quando se viaja... Normalmente não se sai, anda-se sempre dentro do mesmo resort, não é? Com praias diferentes. Deixa-me só dizer, o Marco G tem um livro fascinante, foi escrito em 92, pronto, na altura foi muito impactante, que se chamava Os Não Lugares. E ele chamava a atenção precisamente para essa ideia dessas cadeias de hotel, que eram iguais em todas as partes do mundo, mas no fundo eram não lugares, porque as pessoas eram indiferentes, estavam em Cuba, estavam na República Dominicana, estavam num sítio qualquer, porque era sempre o mesmo hotel com uma praia, pronto. Exatamente. Aliás, quando são cadeias até são rigorosamente iguais, pronto. Não, mas eu estava a pensar naquele conceito viagens a sério, entrar. Eu penso que é o Paul Bowles, que eu também li alguns livros dele, que aliás, aquele livro fantástico dele, não é? O Céu que nos protege, salvo erro. Nunca li, confesso. Em que ele faz precisamente a diferença entre o turista e o viajante, não é? O turista é esse turista que vai dentro de uma caminhonete e durante um dia visita Paris, por exemplo, veem tudo através da janela. Mas tira fotografias, rápido. Pronto. Eu estive lá. E agora até com as selfies, portanto. E o viajante, que é aquele que vai, enfim, dependendo do grau de arrojo, mas que vai à descoberta e que se sujeita a viver as circunstâncias e o contexto local. E é nessa perspectiva que eu refiro as viagens, porque eu acho que são realmente grandes escolas de tolerância e de respeito pelo outro. Pronto. A Odete já falou de livro, já falou de arte, já falou das viagens, mas ainda não falou muito da sua experiência, que é um aspecto que eu também acho interessante, que é uma mulher também já com muita experiência em várias áreas, e se calhar também teve algumas experiências ao longo do seu percurso profissional que também ajudaram a vacinar, digo eu. Digo eu. Não sei se é verdade ou não sei se quer partilhar connosco algumas dessas experiências, mas... Diniz, eu acho que a vida de qualquer pessoa é uma escola, todos nós, cada um com a sua experiência de vida, tem que aprender a... Por cima dou muito da política, não é? Portanto, tem que aprender a viver. Eu fiz um trajeto... muitas vezes as pessoas perguntam ou dizem, eu lembro-me quando acabei a faculdade, que as pessoas perguntavam, mas qual é o teu projeto de carreira?
Eu não fazia a mínima ideia do que era isso. Quer dizer, projeto de carreira, sei lá, eu não faço a mínima ideia, eu quero, digamos, Quero viver, eu quero viver, quer dizer, é fazer o caminho caminhando, não é? ela Pronto. veio a famosa. Exatamente, e foi um bocadinho isso que eu fiz, não é? Eu comecei o meu trajeto, eu não gosto de chamar carreira porque não é propriamente uma carreira, é o trajeto profissional. Eu comecei por trabalhar numa área financeira, que foi interessante na medida em que aí a vacina foi eu ter. Até trabalhou numa farmacêutica. Até comecei numa farmacêutica, exatamente. Mas eu acho que daí não terei trazido. Agora fica para a ligação com a vacina. Eles não fabricavam vacinas. Pois está bem, ok, mas é que me lembrei por causa das farmacêuticas. Não fabricavam vacinas. Mas na área financeira foi uma área onde eu aprendi e fiquei vacinada em relação à acumulação excessiva de capital. Foi uma das coisas que me vacinou, porque eu trabalhei durante algum tempo, bastante, ainda foram 3 anos, seguramente. Eu trabalhava com aquelas grandes instituições financeiras internacionais, que algumas agora até faliram na crise de 2008 e 2009, portanto eu trabalhei diretamente com essas instituições, com as instituições, na altura acho que estavam sediadas em Londres, não em Nova Iorque. Mas, e aí percebi que de facto, para o mundo ser mais justo e mais equilibrado, tem que haver um sistema redistributivo, ou seja, não sou do radical, daqueles do género, não pode haver fortunas, não, pode haver fortunas, acho muito bem que haja fortunas e acho muito bem que pessoas vivam muito bem, mas também acho é que a acumulação de capital deve ser posto ao serviço da comunidade, ou seja, deve haver um sistema fiscal equilibrado, que também não precisa ser um sistema fiscal radical, mas que permita a criação do Estado Social, não é? Portanto, que o Estado Social seja sustentável, e por outro lado que digamos, a geração, o que na área financeira, a vacina que eu apanhei foi de facto eu achar que acumular capital, e aí é uma visão se calhar que bebia um bocadinho do Marx, não é? Mas acumular capital sem criação de valor era algo com o qual eu não estava de acordo, portanto a mera... Ficar forrado e não queria, não é? Portanto, Exatamente, ou seja, eu penso que quem cria valor o pode acumular, mas que acumular, mas pô-lo novamente em circuito, criando valor, pronto, porque se cada um... grandes problemas, é que pôs a forrar e não queria, portanto não entra... Claro, e quer dizer, e repare... Houve offshores e coisas do género, não é? Eu quando estava no mercado financeiro ainda não havia bitcoins nem nada disso, mas havia offshores, exatamente, e havia, digamos, pessoas, eu trabalhei muito ligado ao mercado de capitais, pessoas que só porque faziam meros investimentos especulativos, digamos, tinham de repente uma acumulação de capital muito grande. E não era uma aplicação, digamos, produtiva. Nada, não estavam a criar nada, não estavam a dar emprego, não é? E eu acho que nós em Portugal até temos ótimos exemplos de grandes grupos económicos, de pessoas que criaram praticamente do zero grandes grupos económicos. Investem, estão permanentemente a criar, não é? Exatamente, e que dão emprego, criam valor, e portanto eu sou apologista da economia de mercado, mas é uma economia de mercado, digamos, que tem que capital circula, e que tem que ter preocupações sociais, não é? Claro. E que tem que ter... Eu estava a falar... Uma pergunta, concorda com as teorias de Thomas Piketty, por exemplo? Olha bem, eu comprei o livro, mas ainda não li. É um bocado técnico isso, ok, mas tudo bem. Diniz, está ali na prateleira, ainda não li. Daqui a meio ano... Eu só me lembrei disso porque o Piketty aborda estas questões todas. Eu sei. Eu por acaso comprei o livro, tenho, mas ainda não li. Mas a minha visão é uma, digamos, eu tenho uma visão, se quiser, social-democrata, não tem nada a ver com partidos, não estou a falar de partidos. Eu sei. Aliás, eu estou eleita na Câmara, não foi na lista do PSD, portanto não é uma questão partidária, mas eu penso que a Europa
com todos os defeitos que tem e com toda a sua diversidade, estou um bocadinho como o Churchill, não é? É a pior das formas, Claro. tirando todas as outras, pronto. E portanto, eu acho que sociedades onde, digamos, onde se cria riqueza, onde há economia de mercado, mas que tenham ao mesmo tempo preocupações sociais e que tenham uma componente redistributiva Já está mais de acordo, por exemplo, com as sociedades do norte da Europa, escandinavas. Sim, é muito curioso, eu quando fui a primeira vez para o norte da Europa, tive um choque porque países, por exemplo, e notei nisso particularmente, por exemplo, na Noruega e na Finlândia, são países, e no caso da Noruega, que até descobriram um petróleo aqui aqui há tempos, e portanto são sociedades realmente com muito dinheiro, então são com muito capital, mas são sociedades de uma simplicidade impressionante. Quer dizer, e veja-se com o IKEA, agora de repente vou ter publicidade, todo o design, agora de repente fiz aqui uma ligação ao design do IKEA também, da simplicidade, mas como aquilo... É isso. O que eu achei piada foi que quando cheguei a Oslo parece uma cidade dos anos 60, quer dizer... Não tem nada a ver com aquelas cidades norte-americanas. Exatamente, com aquele luxo, aquela coisa que a pessoa fica... Eu conheço também razoavelmente bem os Estados Unidos, e onde se vê muita miséria, mas também se vê o luxo dos luxos, não é? Nestas sociedades, por exemplo, do norte da Europa, mas não só, mas agora falando concretamente da social-democracia dos países do norte da Europa, são sociedades onde as pessoas vivem muito bem, mas onde há um pudor em relação ao luxo. Não se vêem os Rolls Royces nas ruas, não se vê joalharias caríssimas, e portanto é esse tipo de sociedade que eu acho que no fundo é que permite um bem-estar coletivo maior. Pronto. Normalmente eles têm mais preocupações agora até com questões ambientais, por exemplo. Exatamente. Não, eles estão normalmente no topo, até no ensino, não é uma área que eu domino, mas sei que, por exemplo, a Finlândia é o país... O modelo precisamente. Exatamente, e portanto, da área financeira já falei da vacina. Inesperadamente... parar a Serralves. Fui parar a Serralves por anúncio do jornal. Anúncio do jornal, ai que engraçado. A sério, ninguém acredita. Eu não estava à espera disso. Denise, é curiosíssimo, sempre que eu digo isto as pessoas dizem, não é possível. Normalmente associamos sempre aos conhecimentos. Não é? mas não, foi tão simples quanto isso. Eu como já estava naquela fase na área financeira de alguma... Eu estava a sentir necessidade, e isto pode parecer um bocadinho pretencioso, mas não é. Eu queria ir... Tem qualquer estranho, não sei o que é que está a passar. Essa é a minha esfera gráfica, desculpa. Estava eu a dizer que pode parecer pretencioso, mas não é. Mas eu comecei a sentir muita necessidade de ir para um projeto que digamos, que prestasse um serviço à comunidade. Okay. Pronto. Como eu também não tenho muita queda para a Madre Teresa de Calcutá e portanto não me estava a ver a trabalhar numa área que fosse exclusivamente de apoio social. Sim. Porque confesso que também não é a minha praia, digamos, não é, embora eu tenha todo o respeito e... Claro, mas não se sente vocacionada para isso, 100%. Mas tinha um grande apelo por ir para uma instituição, para uma entidade que prestasse um serviço à comunidade. Por daqueles acasos felizes na vida, nunca mais me esqueço, há coisas que a pessoa nunca mais esquece. Eu já estava com vontade de mudar e comecei a olhar para os anúncios no jornal. E um belo dia de maio eu vi um anúncio no Expresso. A pensar nisso. Tinha aquelas páginas e páginas de anúncios a dizer que Serralves procurava um diretor-geral. E eu pensei assim, por que não? Por que não? E fiz o raciocínio que o Diniz fez. Disse assim, bem, isto só vai entrar um amigo do amigo do amigo. Claro. Mas não custa nada tentar, até porque o meu raciocínio foi, deixa-me ver até onde é que eu vou, até que fase do concurso vou. Pronto, para minha até surpresa, foi de facto uma surpresa, acabei por ser eu a selecionada. Portanto, foi um processo
completamente transparente, limpo e transparente. Aliás, Serralves na altura estava praticamente a começar, eu entrei em 91, Serralves tinha sido criado em 89, portanto estava mesmo no início, e foi realmente um processo. Eu digo porque eu não tinha cunha nenhuma, portanto, tinha um currículo, mais nada, e depois tinha, pronto, a minha personalidade, a minha maneira de ser, e a conversa correu bem, e eu fui ultrapassando as diferentes fases. Ora bem, Serralves foi uma experiência riquíssima para mim, como pode imaginar, várias vacinas, aí foram várias. Primeiro... Primeiro, Os próprios quadros e pelas próprias exposições. exatamente, primeiro porque eu, desde muito novinha, quando comecei com as minhas viagens, eu viajava, eu visitava sempre os museus de arte contemporânea, portanto, eu quando fui para Serralves já tinha uma bagagem muito grande de conhecimento empírico. Aliás, eu acho que a arte nunca deixa de ser empírica, isto pelo devido respeito pelos críticos de arte. Para mim a arte é essencialmente, e olha, foi uma das vacinas que eu tive, para mim uma obra tem valor se me desperta alguma coisa, ou seja, se me faz pensar, se me faz... Lá voltamos ao início. Voltamos ao início, é isso. Instigar, fazer pensar. Fazer pensar, sabe? Fazer pensar. E às vezes há aquelas obras que são duras. Eu recordo-me que, até já nem estava em Serralves, quando foi feita aquela exposição do Mapplethorpe, que tanta celeuma deu, claro que digamos, é um artista que era muito provocador, mas ninguém fica indiferente, e eu acho que isso é o que a arte tem de fantástico. Com o Bacon e com a Paula Rego. Quando eu estava na sala, aquilo foi intenso, eu lembro perfeitamente que aquilo... Bacon com a Paula Rego, aquilo foi... Sem dúvida, sem dúvida. Eu confesso que das exposições precisamente que mais me marcaram em Serralves, e estava lá ainda na altura, foi precisamente a exposição do Bacon, porque o Bacon anda mais ou menos naquelas mesmas águas que eu falei há bocadinho. Dostoiévski. Exatamente, é o lado mais negro que nós temos, é o lado mais negro que nós temos, e o Bacon é muito, aliás, como o Mapplethorpe também, quer dizer, são artistas que nos mostram... Eu lembro-me de outra exposição absolutamente extraordinária que Serralves teve, também por falar na área da fotografia, e que eu adorei e que também era muitíssimo confrontante, a exposição da Nan Goldin, daquela fotógrafa norte-americana que nos mostra todo aquele submundo dos anos 80. A imagem dela com os olhos marcados, aquilo é fortíssimo. É fortíssimo, e os amigos toxicodependentes e tudo, digamos, todo aquele submundo de grande sofrimento, portanto, a primeira grande vacina de Serralves foi essa, foi o estímulo constante do confronto com expressões artísticas que questionam, que nos questionam, e de facto, eu como estava lá, não é que eu tivesse muito tempo de folga, porque não tinha, eu trabalhei imensamente em Serralves, mas uma das coisas que eu gostava muito de fazer era quando o museu estava fechado, fora de horas, e dar uma volta sozinha pelas salas. Tinha o museu só para si. Tinha o museu só para mim, sentava-me num banco e admirava e olhava. E dialogava. Como? E dialogava, exatamente. Não, olha, eu sobre Serralves era capaz de estar aqui o dia inteiro a falar, portanto não vou continuar, vou só dizer que de facto aprendi muito, muitas vacinas por isso, porque mais uma vez foi quase que, houve alturas em que foram quase marteladas que abriram a minha cabeça, quer dizer, às vezes, e depois também, digamos, com as funções que eu tinha, era muito difícil fazer a relação
com os vários, digamos, stakeholders, passo o termo, desculpe lá, este... É um termo técnico de economia, sim. Mas pronto, com todas as partes interessadas, ou seja, a relação com os curadores, a relação com os diretores, a relação com a equipa, a relação com a administração, ou seja, eram mundos tão dispares, tão diferentes, e aquela função que eu tinha, que no fundo era conseguir ligar e juntar todas estas partes, deu-me realmente uma ginástica fantástica, porque não era fácil. Aliás, eu costumo dizer que de tudo o que fiz em Serralves, e eu acompanhei coisas fantásticas, como a criação do museu, a construção do museu, a abertura do museu, a relação com o arquiteto Cisa, enfim, eu fiz muitas coisas naquela fundação e aprendi muito, mas a parte realmente mais difícil, mais dura, era precisamente a gestão das relações humanas, porque eu costumava dizer, nós temos aqui desde pessoas com doutoramentos e com formações, experiências internacionais de topo, como depois tínhamos os jardineiros, ou seja, era preciso... Todos essenciais para que aquilo fosse... Essenciais, exatamente. Aliás, os jardineiros sabiam, e penso que ainda hoje sabem, a estima profunda que eu tinha por eles e pelo trabalho deles. E, portanto, mas de qualquer forma são grupos muito diferenciados. Agora, lembrar um livro que eu gostei muito de ler, Os Mundos de Arte, do Becker, que é um livro que mostra precisamente como toda essa rede é necessária, do Howard Becker, como toda essa rede é necessária para que funcione. Para que a coisa funcione. E que às vezes as pessoas ficam só com o nome indivíduo, porque vivemos num Estado capitalista que valoriza muito a ideia individual, a figura, sim. esquece tudo que está por trás para que aquela figura possa brilhar. Exatamente. Aliás, eu não posso estar mais de acordo. E aliás, quando estive lá... Os Mundos de Arte do Howard Becker é um livro muito interessante para nos fazer ver esse lado que está escondido. Vou ler. Serralves para mim foi uma experiência muito gratificante, primeiro por essa primeira razão que há bocadinho expliquei, que era uma instituição que trabalhava para a comunidade, prestava um serviço à comunidade, e nesse aspecto cumpria o desígnio daquilo que eu queria. Conheci pessoas extraordinárias, foi um privilégio ter conhecido muitas das pessoas, ou que estiveram na administração, ou que colaboraram connosco, ou que eram diretores do museu. De facto, tive digamos, um alargamento fantástico do número de pessoas que conheci, mas não interessa o número, interessa as qualidades, não é? Eu, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo de um encontro que eu tive em Serralves que me deliciou, e que fiz questão. Eu nunca faço questão de tirar fotografias com pessoas conhecidas, não faço questão, mas daquela vez fiz questão, porque um belo dia tivemos lá a visita do Hubert Reeves, sabe, do cientista? Sim. Pronto, que escreveu A Hora do Deslumbramento e outros livros. Eu tinha lido o Reeves de cima a baixo e adorava, e um belo dia estava no escritório e disse, está aqui um senhor muito velhinho que diz que é americano e não sei o que, sei, calma, eu vou já ir assim. E quando cheguei e vi quem era, fiquei absolutamente deliciada e maravilhada, e foi dos momentos até emocionais, de eu ver uma pessoa que ele já, e eu penso que ele ainda é vivo, mas ele já na altura tinha muita idade, já se mexia, mas depois tive muitos outros encontros, nem vou falar disso. Falo do Hubert Reeves só porque também tem a ver com a leitura, e também tem a ver com a minha fase de leituras sobre a ciência e sobre o universo e sobre isso tudo. Também li alguns, e o Reeves tive esse enorme privilégio de eu ter conhecido pessoalmente. Foi a Susan Giller. Eu estava a começar a minha tese de doutoramento. E a Susan Giller tinha escrito um livro tinha editado um livro chamado O Mito do Primitivismo, que era muito importante para a minha tese. E ela, por acaso, veio a Serralves. E olha, ela expôs em Serralves.
Ela expôs. Eu que falar com ela, foi muito simpática comigo e deu-me imensas informações. Diniz, desculpe repetir-me, mas é assim, se começarmos a falar de Serralves, nunca mais me calo. E a conversa já está a ficar longa, é verdade. Pois, vai ter que cortar depois aí alguma coisa, porque é assim, eu conheci tantas pessoas fantásticas, eu conheci o Eduardo Lourenço, estava agora a lembrar-me, bem, o António Damasio, enfim, o Lula da Silva, o Fernando Henrique Cardoso, nós fazíamos conferências e, portanto, passaram por ali os grandes pensadores. Foi um enorme, só para concluir, Serralves, foi de facto um enorme privilégio eu ter trabalhado lá. Pronto, para acabar, política. Quando saí de Serralves, pensei, o que é que eu vou fazer agora? Eu voltar para a área financeira, nem pensar, ir trabalhar para uma empresa como economista também não estava nos meus planos, minimamente. Estava naquela fase da perplexidade, né? Nesta idade, ao fim de tantos anos de trabalho, numa área tão específica, o que é que eu faço? E recordo-me que nessa fase inicial, os primeiros meses, fiz anos, eu faço anos agora em maio, e tinha aqui em casa um grupo de amigos, e eles disseram, então, o que é que tu vais fazer agora? Qual vai ser a tua vida? E eu disse-lhes assim, eu gostava de ir para a política. Bom, quase que me mataram. Porquê? Eu recordo-me que a reação foi de perplexidade total perante as pessoas que estavam aqui, que eram minhas amigas e me conheciam muito bem. Para a política? Mas o que é que tu vais fazer para a política? A política é para os jovens, deixa-os, tem calma, tu só te vais chatear e só... Pronto, bateram-me imenso. E o que é facto é que, por acaso, isto passou-se, portanto, em maio, e passado pouquíssimo tempo recebi uma chamada telefónica a perguntar-me se eu queria fazer parte da lista do Partido Socialista para a Câmara do Porto. E eu ri-me perante mim própria, disse, houve aqui quase um sentido premonitório da coisa, e eu aceitei com todo o gosto, e portanto, eu sempre gostei de política, nunca tinha exercido, mas claro que me interessa, fui sempre uma pessoa interessada, e continuo, apesar da experiência não ter sido fácil. No fundo, queria tirar partido de toda essa sua experiência e agora pôr as mãos na massa e tentar fazer alguma coisa a partir de toda essa sua experiência que foi adquirindo ao longo da vida. Estou a pensar bem? Foi isso um pouco que a motivou. Talvez, eu confesso-lhe que tem a ver, por um lado, com esta minha tendência de trabalhar para a comunidade, não é? E por outro lado, eu acho que, não estou a falar da política... É uma jovem de 18 anos que ainda quer mudar o mundo, mas com a ajuda de outros, não é? Não, mas se calhar foi um bocadinho o retumo. Eu nunca racionalizei, olha, confesso-lhe que nunca racionalizei muito sobre isso. Sei que quando me pus a pensar nas diferentes hipóteses que tinha, o que poderia ter, pensei na política. Pensei na política porquê? Porque para mim é uma coisa altamente exaltante, motivadora, nós pensarmos que na tal escala pequenina, na escala local, que há coisas que se podem fazer. Claro que a posição onde eu estou, nós somos minoritários e, portanto, oposição minoritária, o impacto do que faz, enfim... Tem um papel muito construtivo e é meramente, digamos... fiscalizador? Fiscalização, sim, é um papel motivador, podemos tentar influenciar as decisões, mas não temos capacidade de decisão e, portanto, nesse aspecto tenho pena, mas continuo a achar uma atividade muito nobre e fico sempre muito zangada quando as pessoas criticam os políticos em geral e criam uma má imagem da política. Eu acho que a política, claro que há de tudo, como se diz no outro, há de tudo no supermercado, mas eu acho que as pessoas têm que se esquecer das politiquices, daquelas tricas que no fundo são o dia-a-dia da política, mas pensar que de facto a política é em si uma atividade nobre.
É uma atividade. Fundamental, quer dizer, se não fossem as lutas políticas, ainda trabalhávamos a 6 horas por dia, não tínhamos fim de semana, Exatamente. não tínhamos férias, não tínhamos 13º mês, 14º mês, Exatamente. não tínhamos Sim, etc. digamos, e não havia, Políticas, e não havia a rede social que existe, que há hoje, não havia o que há sistema hoje, nacional de saúde, etc, etc, etc. etc, etc, etc. Portanto, eu continuo a ser uma apaixonada pela política, precisamente porque eu acho que a função de um político é tentar criar as melhores condições possíveis de vida para a população. Claro que depois cada partido tem a sua forma de ver isso, e por isso é que há diferentes partidos, mas no fundo a finalidade última da política, que é assim que eu a vejo, é criar o maior bem-estar possível para as populações e, portanto, eu vejo a política de uma forma como uma atividade de facto muito nobre. Eu até estou à vontade, porque eu como vereadora da oposição sem pelouro, não tenho qualquer remuneração pela atividade que faço, portanto, é completamente desinteressada a minha posição, mas Mas tem uma penso que a política tem esse lado que tem muito, muito valor, que é, há um grupo de pessoas que dá o corpo ao manifesto, no fundo, para que todos possamos viver melhor, e é assim que eu vejo a política. E eu acho muito bem e gosto muito dessa forma de ver a política, eu também partilho consigo essa ideia e acho que pode ser também uma excelente forma de nós terminarmos esta nossa... Também acho, também concordo, Dinis. É uma forma política. Também é uma forma política. É uma forma de prevenção e é uma forma também de vacinar, de contribuir para vacinar algumas pessoas. Portanto, Exatamente. pensar, Exatamente. já que estamos aqui nesta fase da pandemia e estamos todos à espera da outra vacina, achei que faz sentido também partilhar algumas destas vacinas e olha que eu gostei imenso de conversar consigo, acho que a sua vacina foi extremamente enriquecedora e plural. Portanto, olha, muito obrigado pela sua partida, muito obrigado pela sua disponibilidade e foi um prazer conhecê-la. Nós não nos conhecíamos, gostei Não, Dinis, retribuo exatamente na mesma medida. Gostei muito de falar consigo, foi um prazer enorme e pronto, e fico contente que tenha gostado, obviamente. Quando quiser conversar mais, Haveremos de ter outras disponível. oportunidades. Muito obrigado. Se calhar até numa esplanada de café. E sem Exatamente. brevemente. Muito obrigado. Deus, Dinis, obrigada eu.